Eles te mostraram uma lenda chamada Smallville. Nós vamos te mostrar a guerra civil que foi escondida por trás de tudo isso aqui. Hoje os cofres da Warner, eles não serão abertos simplesmente, eles serão completamente arrombados. Vamos expor aqui a traição que envenenou o set, as ameaças contratuais que forçaram a saída de Rosenbaum, nosso Lex Luthor, e a manipulação televisiva que eles tiveram a audácia, a coragem de chamar de final. Galera, vocês não têm noção do tanto de conteúdo sobre Smallville que eu consumo diariamente. É algo surreal, inacreditável. Todos os canais sobre a série que existem dentro e fora do Brasil, eu tô lá. E o que eu vou contar aqui pra vocês hoje é sério isso que eu vou falar agora, hein? Eu nunca vi em nenhum canal, nem aqui no Brasil, nem fora. Esse é o nosso especial pros 100 inscritos. E se isso aqui não vale o seu like, sinceramente, eu não sei o que vale. E eu tô falando aqui de coisa pesada, pesadíssima, tipo a Christian e a Erika se pegando, furos de roteiros enormes e a saída polêmica de Michael Rosenbaum. E sabiam que nem o melhor amigo dele, o Tom Welling, que são amigos até hoje, não conseguiu mudar isso aqui. Ele tentou, galera, mas não deu conta não. E tem mais, tem muito mais. Acreditem, isso aqui é só a ponta do iceberg. E para começar, já deixa aqui seu like e vamos direto pro vídeo. Preparados? Então vamos lá, curiosidade número 100, a mansão de Luthor. Já te pareceu familiar isso aqui? Exatamente. Essa é a mesma usada como a escola para jovens superdotados lá do Professor Xavier nos filmes do X-Men. É isso mesmo, galera. Exatamente a mesma. O Hatley Castle lá no Canadá é uma locação tão icônica que serviu tanto como o lar do maior inimigo do Superman, quanto como a Academia de Mutantes. A questão que fica é, o bilionário tinha melhor decoração, apesar que eles não mudaram muita coisa, né? 99, a música de abertura Save Me é um hino, mas você sabia que a banda M-Zero recebe royalties massivos até hoje, não por causa dos seus álbuns, mas especificamente pela popularidade eterna de Smallville. Galera, é isso aqui mesmo que acontece e muito. A série transformou a música num hino geracional, numa fonte de renda vitalícia para a banda. Se deram bem, hein? Falando em lendas... Curiosidade de 98. A atriz que interpretou Martha Kent, Annette Tulle, também interpretou Lana Lang no filme Superman. Seria apenas uma coincidência ou uma piada interna dos produtores para os fãs mais atentos, para aqueles fãs mais antigos também, né? E sim, galera, foi uma homenagem 100% intencional. Os produtores, fãs dos filmes clássicos, convidaram Annette para o papel de Martha, como um easter egg para os fãs mais dedicados. E ela não foi a única lenda a pisar no set. Não. Vamos à curiosidade 97, o que a produção teve que prometer para convencer o eterno Superman Christopher Reeve a participar aqui dessa série. O que eles tiveram que fazer para que ele viesse para cá? Respeito e relevância, o Reeve já tinha cadeira de rodas e aceitou participar como Dr. Vergesson, como uma condição especial que a sua cena com o Tom Welling não fosse apenas uma passagem de tocha, mas sim uma discussão profunda sobre esperança do Superman. E por falar em cenários icônicos, né? Vamos à curiosidade 96. O Clube Talon existe de verdade ou é só um cenário? Não, galera, o Talon, o cinema que virou o café mais movimentado do Kansas, era um set de estúdio completamente construído para série. Já a rua principal de Smallville era uma cidade real, a cidade de Cloverdale, no Canadá. E falando em coisas que parecem reais, mas não eram, vamos à curiosidade número 95, o episódio Nor, filmado em preto e branco, foi um fracasso de audiência ou não? Sim, embora seja considerado um experimento artístico, né, por alguns, os dados da época mostraram
que o episódio em preto e branco registrou uma das maiores quedas de espectadores da temporada e de toda a série. O público queria superpoderes, não um filme de detetive, e essa não foi a única vez que a série se arriscou. Eles gostavam de fazer coisa diferente, né? E vamos ao 94. A história de Smallville continuou nos quadrinhos com o Batman. E aí, já falei sobre isso no canal, hein? E sim, a 11ª temporada de Smallville existe oficialmente em formato de banda desenhada. E nela, Clark finalmente conhece Bruce Wayne. A relação deles, no entanto, começa com uma rivalidadezinha intensa, muito longe da amizade que os fãs esperavam. E por falar em personagens que quase apareceram, vamos lá, a nossa curiosidade 93, a participação de Terrence Stamp, o Zod clássico, como a voz de Jor-El. Foi uma provocação? E aí, será? E sim, totalmente. Terrence Stamp aceitou ser a voz de Jor-El com uma piada interna e uma forma de ironia, sendo a voz do pai do herói que ele nunca conseguiu derrotar no cinema. E essa não foi a única decisão de bastidores, cheia de segundas intenções, não, galera. E vamos agora à curiosidade número 92. Quantas vidas tinha Lionel Luthor? É isso aí, mais de 7 vidas pelo jeito, né? Pelo menos 5, na verdade, contando as quedas de prédios, tiros, doenças terminais e possessões. Lionel deveria ter morrido várias vezes, né? Não foi uma única, não. Os roteiristas tinham uma piada interna de que ele era indestrutível, até que finalmente decidiram que sua hora tinha chegado, mas nem todos os personagens tiveram essa longevidade, não é verdade? Em 91, os uniformes da Sociedade da Justiça foram uma piada. E aí, galera, novamente, os uniformes da Sociedade da Justiça foram tão criticados por parecer baratos e fantasias de cosplay, e pior que é verdade, que a produção se arrependeu de não ter investido mais no design, admitindo que subestimaram a importância visual do episódio. E falando em planos que não deram certo, vamos à nossa curiosidade 90. A trama da Legião dos Super-Heróis foi abandonada? Sim, galera, é isso mesmo. A trama foi introduzida como um grande alarde, mas depois convenientemente esquecida. E o motivo foram os planos da Warner para um filme da Legião que nunca saiu do papel, forçando a série a descartar o arco. E essa não foi a única vez que o cinema atrapalhou a TV. É claro que a gente sabe muito bem disso, né? E a curiosidade 89, o Bart Allen de Smallville, o impulso deveria ser o mesmo Flash do universo Arrowverse, mas uma decisão legal de última hora forçou os universos a se separarem completamente. E é exatamente isso mesmo. O plano original era que o Bart Allen de Smallville fosse o Flash do Arrowverse. Imagina que top que seria. Mas questões de direitos e as decisões de criar um novo universo com Grant Gustin forçaram a separação, para decepção dos fãs. Só que as decepções não param por aí, né? 88. A trama de Veritas e a Sociedade Secreta foi uma adição genial ou uma complicação desnecessária que os próprios roteiristas se arrependeram de ter criado. E aí, o que você acha? Foi bom? Não foi bom? E foi uma complicação, na verdade. A trama de Veritas foi criada para preencher a lacuna deixada pela saída iminente do Lex, mas se tornou tão complexa e cheia de furos gigantescos que os próprios roteiristas tiveram dificuldade para entender tudo e concluí-la de forma satisfatória. E falando aqui em coisas confusas, curiosidade 87, a série teve um crossover secreto com Supernatural ou é só boato? Na verdade, não aconteceu oficialmente. Quase, mas não. Mas dizem ecos, o James Chester foi um dos atores principais da 4ª temporada e havia tantas piadas internas no set sobre os irmãos Winchester caçando os monstros de Kryptonita que algumas referências, memes, podem ter escapado
fora do ar. E por falar em monstros, curiosidade 86, a interferência de Buffy caça-vampiros é inegável, mas os criadores já admitiram que a estrutura do monstro da semana foi apenas uma cópia direta da fórmula de sucesso de Buffy para garantir a aprovação do estúdio. E é isso aqui que aconteceu. Eles acabaram comentando que a estrutura do monstro como um vilão semanal ligado a um arco de história maior foi o modelo que eles apresentaram à Warner para provar que uma série de super-heróis poderia funcionar no formato do drama, né, adolescente, que isso aqui deu muito certo em Smallville. Basicamente, sem Buffy não haveria Smallville, olha só, hein? E falando em legados, curiosidade número 85, a participação na crise nas Infinitas Terras do Arrowverse deveria ser o grande retorno de Tom Welling, mas o resultado final foi uma decepção total, que desrespeitou o legado de Smallville. Você concorda com essa parte aqui? Para a maioria dos fãs foi isso mesmo. A revelação de que Clark desistiu de seus poderes foi vista como uma traição à jornada de 10 anos do personagem, que era sobre aceitar seu destino, não fugir dele. E a razão para essa decisão é ainda mais polêmica, deixa tudo ainda mais louco. E a 84, spin-off da Liga da Justiça. Como o Arqueiro Verde estava pronto para acontecer, mas porque a Warner acabou cancelando tudo isso aqui, temendo que ele fizesse sombra para o universo cinematográfico que estavam criando. Galera, a gente já viu isso acontecendo com o Superman e Lois e aconteceu aqui também. A Warner estava desenvolvendo o Homem de Aço e eles não queriam duas versões da Liga da Justiça competindo. O spin-off, que se chamaria The Guys, foi sacrificado para dar prioridade aos filmes, e esse aqui não foi a única vez que o estúdio interveio, infelizmente, né? Curiosidade 83, a série estreou logo após o 11 de setembro. É verdade que o tom dos primeiros episódios teve que ser reeditado, galera, e foi tudo às pressas para ser mais otimistas e menos focado em destruição, porque com tudo que estava acontecendo, né, o episódio piloto, principalmente, com a chuva de meteoros, foi considerado demasiado destrutivo para a época, aí faz todo sentido, né? Os produtores reeditaram as cenas e adicionaram momentos mais focados na família e na esperança, para se adequar ao clima sensível dos Estados Unidos, por tudo que eles estavam passando naquela altura do campeonato. E falando em clima, curiosidade 82, o ator John Glover, Lionel Luthor, era considerado por muitos da equipe como o melhor ator do elenco, disparado. Isso gerava uma pressão extra nos protagonistas mais jovens. E que o bichão é brabo mesmo, né? Mas a intensidade e o talento de John Glover eram lendários no set. Fontes dizem que os atores mais jovens, incluindo e principalmente o Tom Welling, sentiam uma pressãozinha imensa para estarem no seu melhor nível nas cenas com ele, o que elevou a qualidade da série consideravelmente, mas também gerou muita ansiedade. E por falar em atores convidados, vamos à nossa curiosidade número 1. A representação do Brainiac foi uma das melhores da série, mas o ator James Mercer era mais conhecido como o Vampiro Spike em Buffy. Ele foi contratado para atrair o público de séries concorrentes. Smallville fazia muito isso, e foi uma jogada de marketing. Contratar o James foi tipo uma forma de atrair os fãs lá de Buffy, a principal concorrente de Smallville na época, e com certeza isso aqui funcionou perfeitamente. E por falar em segredinhos, curiosidade 80, o segredo de Clark era o mais mal guardado da TV, mas os roteiristas tinham uma piada interna, mais uma, cheia de piadinha eles, né? E o número de pessoas que sabiam era um dos motivos da piada na sala de escrita. Galera, a piada interna era que só a cidade de Metrópolis inteira não sabia. Os roteiristas
mantinham uma lista na parede de todos os personagens que conheciam o segredo. E a lista tornou-se tão longa que virou motivo de riso. Mas nem todos os segredos eram engraçados. Nossa, mas cadê aquele monte de revelação trágica? Calma, eu tô começando de leve, né? Aguarde aí, ó. Você nem pode reclamar, nem participou. Já foi lá, já deixou o like, já interagiu. Me ajuda aí, né, galera? Curiosidade 79, o casamento de Chloe e Jimmy foi condenado desde o início. Mas a decisão de matar o personagem foi uma forma de punir o ator por algum comportamento nos bastidores. Será, galera? Será que eles faziam isso aqui? Embora não confirmado, rumores persistentes sugerem que o ator Aaron Ashmore, o Jimmy, teve desentendimento com a equipe, produção e direção do seu personagem, o que pode sim ter acelerado a sua sentença de morte no roteiro, já que isso foi de uma hora para outra. Curiosidade 78, a morte de Ryan, o menino que lia mentes, foi a mais triste da série, mas ela foi escrita para ser um filler e acabou se tornando um dos episódios mais amados, para a surpresa dos produtores. Ninguém acreditou quando isso aqui aconteceu. O episódio Stray foi concebido como um episódio de baixo custo, para preencher algumas lacunas, né? Para dar aquela enchida de linguiça na temporada. A química entre Tom Welling e o jovem ator Ryan Keeley foi tão poderosa que o episódio se tornou um clássico e a sua morte foi um marco emocional. E falando em emoções, vamos agora à nossa curiosidade 77. O melhor conselho de Jonathan Kent foi sobre poder e responsabilidade. Mas qual foi o conselho que ele deu a Clark? Um conselho que quase levou uma catástrofe. O pior conselho foi na primeira temporada, quando ele sugeriu que Clark deixasse as pessoas em perigo para proteger seus segredos. Você lembra disso aqui? Clark, felizmente, não seguiu esse conselho, seguiu seu instinto, estabelecendo o seu próprio código moral, muitas vezes em conflito com o medo de seu pai. E falando em conflitos, a curiosidade 76, a influência de Matrix é clara, mas a equipe de efeitos especiais teve que passar por um treino específico, replicar o Bullet Time como um orçamento de TV, que com certeza não foi nada fácil. A equipe de efeitos visuais teve que criar uma versão low cost do efeito Bullet Time, usando múltiplas câmeras e software inteligente para a época, né? Para limitar o efeito revolucionário de Matrix como uma fração do orçamento. Não dava para comparar, né, galera? E o nível de acesso 2. Decisões que mudaram tudo. Nível de acesso 2 confidencial. Agora, vamos aqui aos segredos do roteiro, as decisões que alternam para sempre o destino dos nossos personagens. E galera, ó, agora não tem mais volta. 75, a morte de Jonathan Kent foi planejada ou o ator queria sair?